Olá pessoal, bom dia! Dando continuidade ao tutorial sobre projeção consciente, este aqui então é o módulo 3, tá certo? Então eu havia dito que iria falar neste módulo aqui sobre o que acontece quando você vai tentar se projetar no plano extrafísico, tentar fazer a sua primeira projeção consciente. Então veja bem, olha, são recomendações minhas. Existe uma técnica que chama, nós podemos considerar como uma técnica, né? Saturação mental. Então veja, a pessoa deve ler o máximo que ela puder, né? Pelo menos durante um determinado período de tempo, tá certo? Durante alguns meses, alguma coisa assim, ler sobre projeção consciente, tá certo? A pessoa deve ficar saturado com aquilo ali, é uma saturação mental, funciona como uma técnica, né? A pessoa estar mergulhado, de preferência também, num ambiente onde seja discutido isso o tempo todo, tá certo? Então a saturação mental ela apresenta êxitos assim para algumas pessoas, tá certo? É um fator positivo para desencadear uma projeção consciente, né? Então é aconselhável, né? Seria aconselhável que a pessoa saturasse a mente lendo sobre o assunto, tá certo? Outra recomendação a pessoa motivada, muito motivada, também funciona como um fator desencadeador de uma projeção consciente. Se a pessoa está muito motivada para se projetar, né? Então veja bem, existem vários relatos de pessoas que estavam muito motivadas em se projetar para visitar determinado local distante, tá certo? Ou ver outra pessoa, tá certo? Essa técnica é uma outra situação que a gente pode também encaixar como uma técnica, a motivação, a pessoa estar extremamente motivada para se projetar, tá certo? Então, olha, recomenda-se também ler o relato de outros projetores conscientes, ou ver os vídeos de outros projetores conscientes. São fatores que auxiliam na sua primeira projeção consciente, tá certo? Então, veja bem, olha, eu vou começar então neste vídeo aqui falar sobre os procedimentos, né? Esse aqui é apenas um tutorial, tá certo? Que são muitos detalhes, né? Tá? Então eu vou começar falando sobre os procedimentos do que ocorre antes, durante e depois da projeção consciente. Então veja bem, olha, antes, né? Que a gente pode se considerar como o período antes. Vigília física anterior. É o que acontece antes de dormir. Né, preparativos para deitar e quando já está deitado na cama. Então veja bem, olha, algumas coisas eu quero lembrar. A sua casa precisa ser um local tranquilo, tá certo? Um lugar onde é muito difícil a pessoa reunir essas condições propícias para uma projeção consciente. Porque se for um ambiente assim tumultuado, né, com muito barulho, a pessoa dificilmente terá êxito numa tentativa de uma projeção consciente. Então veja bem, o seu quarto de dormir deve ser há pessoas também que não têm um quarto de dormir, tá certo? Então olha, a sua base física, o seu quarto de dormir deve ser um lugar tranquilo, calmo, né? Outra coisa, tem gente que é casado, outros são solteiros. Então olha, quem é casado, se a pessoa tiver esse ânimo, né, essa perspectiva de tentar uma projeção consciente, ela deve fazer isso de preferência num quarto à parte, não junto com a esposa, tá certo? Os dois juntos, a não ser que aquilo aconteça de maneira natural, tá certo? Então a recomendação, existem projetores conscientes que são casados, mas quando ele vai tentar se projetar, é gente que consegue se projetar, já tem um quarto, né, próprio para a pessoa tentar fazer as suas projeções conscientes. Tá certo? Então olha lá, o período anterior, né? Vigília física anterior, é o que acontece antes de dormir. Preparativos para deitar e quando já está deitado na cama. Então olha, obviamente a nossa residência precisa ser um lugar calmo, principalmente o nosso quarto de dormir, que é a nossa base física, ou seja, o local onde fica repousando o nosso corpo humano quando estamos projetados no plano extrafísico, tá certo? Então, olha, a pessoa vai deixar o corpo físico lá na cama e vai se projetar. Então, a sua base física, que é o seu quarto de dormir, ele precisa ser um lugar calmo, tá certo?
Então, olha, recomendações. Caso a pessoa, que nem eu estou dizendo, vá tentar fazer uma projeção consciente. E isso depois de preferência de se esclarecer bem, de saturar, aquela técnica da saturação mental, de ler muitos livros, né? Esse é o ideal, né? Não se aventurar assim sem conhecer, né? Então, olha, recomendações. Antes da projeção consciente. Não ingerir muito líquido. A pessoa não deve beber muito líquido, tá certo? Não jantar e ir deitar. Tem gente que come uma macarronada. Se você comer uma macarronada e for deitar, você não vai se projetar. Então, olha, tem que dar pelo menos 2 horas de distância da janta para o momento que você vai tentar a sua projeção consciente. Tá certo? Então, o seu estômago deve estar livre de alimentos. Tá certo? Então, a pessoa não pode, olha, não jantar e ir deitar na sequência, né? Tá certo? Então, olha, caso, esse é o recomendável, a pessoa dominar as suas próprias energias, né? Tá certo? Mobilizar as energias em pé ou deitado. Existe uma técnica que se chama técnica do estado vibracional. Eu faço isso sempre. Quando eu deito, eu pego as energias, as minhas energias, jogo nos pés, aí puxo as energias de novo para a cabeça e jogo nos pés. Então, olha, essa é a técnica do estado vibracional, e você intensifica as suas energias, tá certo? Essa técnica funciona para algumas pessoas, tá certo? Então, no caso das técnicas, a pessoa tem que tentar várias para ver qual que é aquela técnica, se alguma das técnicas serve para ela, né? Tem gente que tem facilidade num tipo de técnica, outros já se adaptam melhor com outro tipo de técnica, né? A do estado vibracional e a de músicas, essas músicas espiritualistas, para mim funcionam bem, né? Então eu trabalho com as energias, só que eu faço isso deitado. Eu pego as energias, jogo no pé, puxo para a cabeça de novo e jogo até intensificar as energias. Então essa é a técnica do estado vibracional, até se projetar. Deitar em decúbito dorsal, de costas ou na posição de suástica. Então, olha, a pessoa deita de costas, né, decúbito dorsal, né, de barriga para cima. Tá certo? Essa é a posição número 1. Tá certo? Agora, às vezes a pessoa não está conseguindo ali, então ela pode tentar aquela de suástica, que é deitar de lado. A pessoa tem que se sentir confortável, né? Existe até aquela outra posição de suástica, que a pessoa deita com os braços de lado. Também que é muito confortável para algumas pessoas, né? Então, olha, dormir confortavelmente com roupas soltas. A pessoa tem que estar com roupa bem solta, né? Não pode ficar assim, com roupa apertada. Tá certo? Então, olha, percepções ainda no quarto de dormir. Então, olha, você está lá deitado na cama, fazendo a sua técnica. Olha, uma outra, antes de prosseguir aqui, uma outra técnica que também funciona, para mim, é fixar a atenção no chakra frontal, que fica aqui entre as sobrancelhas, aqui, é onde fica o chakra frontal. Você fixa ali e vai relaxando. Veja, você deita em decúbito dorsal e põe os braços aqui assim, ó, apoia o braço aqui em cima, tá certo? E de maneira que você tem que ficar confortável. Você deita de barriga para cima, coloca os braços aqui próximo da barriga, né? E tem que se sentir confortável. E fixa a atenção no chakra frontal, que é considerado o terceiro olho, aqui na testa, entre as sobrancelhas. Você fixa a atenção aqui, até você conseguir adormecer. Tá certo? Veja, você vai estar passando do plano físico para o plano extrafísico, mas você tem que ir caindo no sono devagarinho. Tá certo? Naquele passo a passo. Lentamente você vai entorpecendo os sentidos, fixando sempre aqui. É uma outra técnica que funciona para mim. Tá certo? Tá? Então veja bem, olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper este módulo aqui e já vou dar prosseguimento no próximo. Bom dia!